Você ouve agora Oração da Manhã, com Dom Adair José Guimarães. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarda, me governa, ilumina. Amém. Amado ouvinte, Deus desperte seu coração nesta manhã de terça-feira para o louvor, para a adoração, para a entrega ao Senhor na presença dos anjos, apresentando o seu dia, suas fadigas e alegrias, preocupações e vitórias neste altar de esperança que é o próprio Cristo, o tesouro que nós encontramos pela nossa fé. Deus abençoa seus passos nesse dia e sempre, e que a luz divina o acompanhe. Rezemos e façamos unidade em preces com todas as famílias que sofrem, com aqueles que estão passando por tormentos em razão das dificuldades da pandemia, os enfermos, os que cuidam desses enfermos na área médica e de enfermaria, e também por todas as pessoas que pediram as nossas orações no dia de hoje. Quero contar com suas preces nessas intenções. Nesta terça-feira, sugiro a você continuar no exercício da Lexio Divina, da leitura orante da Palavra de Deus. O coração de cada um de nós é um terreno que precisa ser bem cultivado. E a Palavra de Deus é este sereno benfazejo que vem umedecer com o poder da graça divina o nosso interior, a fim de que possamos fazer a vontade de Deus e não a nossa. Como é importante a Sagrada Escritura no processo da nossa santificação, do nosso crescimento espiritual, da nossa entrega confiante ao Deus único e verdadeiro. A Sagrada Escritura é o melhor livro de oração que nós temos. Quando alguém pergunta por um bom livro de oração, nossa resposta deve ser sempre a Sagrada Escritura, pois quando aprendemos a orar com ela, quando tomamos gosto pela oração da Lexio Divina, deixando que a Sagrada Escritura também nos interpele com o seu conteúdo, que é vontade de Deus a respeito da nossa vontade humana, nós só temos a crescer, a ganhar espiritualmente. Precisamos romper com todas as estruturas de tentação materialista que vão se aninhando dentro de nós de maneira subliminar. O mundo é perverso e o inimigo astuto. Nós não vemos propagandas dizendo faça isso para perder a sua alma, para perder a santidade. Nós não vemos, o inimigo não deixa que as coisas sejam explícitas, mas implícitas. E assim, sorrateiramente, a mensagem do mal ela vai alcançando nossas vidas sem que percebamos. Essa é uma tática do inimigo. Quando nós cuidamos bem, nós vamos filtrando as interferências do mundo dentro de nós. Se a gente descuida, você começa a ser uma pessoa que crê em Deus, que tem fé, que acredita em Deus, mas a sua vida começa a ser uma vida em desacordo com a bondade divina. E quando você perceber, você está entrando num tempo ruim, num deserto inglório, que poderá te levar à assídia, à morte interior, para as coisas de Deus.
Aquela palavra de Jesus, vigiai e orai para não cairdes em tentação, precisa ser uma máxima do dia a dia da nossa existência. Vigiar sempre, estar sempre em consonância com a vontade de Deus. Isso nós podemos fazer lendo a Sagrada Escritura como oração, fazendo dela uma léxio divina, aprofundando sempre as palavras e tendo versículos bíblicos que a gente repete como um refrão orante durante todo o dia. Isso ajuda o processo da iluminação interior, evitando assim que o lodo do pecado, que as misérias do mundo consigam alojar dentro de nós. Vigiar sempre. Nós não podemos descuidar, sobretudo com essa mentalidade estranha que o mundo vive em nossos tempos, que ela entra sorrateiramente dentro de nós. E de repente você, que é uma pessoa de Deus, uma pessoa de oração, você começa a concordar com o aborto, a concordar com a nova ordem mundial, a concordar com o globalismo, a concordar com a vida sexual livre. Você começa a discordar do ensinamento da igreja e você não sabe o porquê, porque isso entrou dentro de você de maneira subliminar. Se eu oro, se a palavra de Deus é o alimento espiritual do meu dia a dia, tendo sempre esse costume de ler, de meditar as leituras litúrgicas do dia, nós vamos criar essa barreira espiritual de contenção que nos ajudará nesse processo de rejeição ao poder do mal que sorrateiramente quer nos destruir a partir de dentro. Vamos meditar agora um trechinho da Sagrada Escritura. O Evangelho de hoje é Mateus 13, 36, 43. Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. Os joios são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. Jesus está ensinando para nós o significado desta grande parábola do capítulo 13 de Mateus, que está também presente nos outros sinópticos, ou seja, no Evangelho de Marcos e no Evangelho de Lucas. E aqui Jesus precisamente pontua para nós o que é o joio. O joio é a maldade, é a tentação do inimigo, isso que eu estava a dizer agora, que entra dentro de nós e aninha no terreno do nosso coração e começa a dar uma larga presença do mal dentro da gente, às vezes de modo inconsciente. Muitas pessoas perdem a fé, perdem a unção, perdem a graça do Espírito Santo, paulatinamente, aos poucos. Você começa a ser mudado na sua compreensão das coisas e vai perdendo com isso a santidade, vai perdendo também a fé e de repente você se torna um cristão pagão. Aquele conteúdo de fé que você tinha, que você professava, começa a ser colocado em xeque, em dúvida, pelo seu interior já contaminado pelo joio. Vamos aprender a usar mais a palavra de Deus, rezar na Sagrada Escritura, rezar com ela, orar com ela e deixar que nossa vida seja interpelada por esse olhar de Deus através da sua palavra, que nos ajuda no fortalecimento
dessas inervaduras espirituais interiores que nos garantirão a nossa profunda comunhão com Deus, com o próximo, a prática da justiça, do bem e das virtudes. Que a Sagrada Palavra nos ajude a ter sempre mais o conteúdo da fé bem explícito dentro de nós. Pai de amor, Pai de bondade, abençoa o interior do nosso ser. Dai-nos a graça da força da palavra que unge, que aprofunda o nosso ser no teu caminho. Livra-nos, Senhor, do joio, da maldade deste mundo. Dai-nos, Senhor, uma cerca espiritual que proteja nossa mente contra todas as maldades deste mundo. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre, e enche-nos com o poder do teu santo nome. Que a tua palavra seja a luz para os nossos passos, hoje e sempre. Amém. Pela intercessão dos santos anjos de Deus que nos acompanham com seu olhar, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã com mais um programa, se Deus quiser. Você ouviu Oração da Manhã com Dom Adair José Guimarães, Bispo da Diocese de Formosa, Goiás.